Bom dia oficialmente a todos. Esse é o nosso primeiro encontro, né? O encontro de abertura do nosso projeto A Literatura em que Me Enxergo, né? Que tem como público-alvo os adolescentes, as crianças, os jovens adultos da comunidade quilombola Cavalhada, que fica em Flores, Pernambuco, e também tem como público-alvo os alunos, né, dos cursos do integrado, do subsequente, do superior, do campus Princesa Isabel, né, do Instituto Federal da Paraíba, do IFPB, né, além de equipe, né, que hoje o nosso projeto tem uma equipe de mais de 50 pessoas, né, é um projeto, como bem Everaldo colocou, muito robusto nesse momento, e a gente também vai fazer projetos, vai fazer ações, né, vamos ter ações envolvendo os alunos do campus também, tá certo? Então, esse projeto ele tem como objetivo trabalhar as relações étnico-raciais, né? Tem como objetivo trabalhar a leitura literária, né? Que é essa leitura de leite, essa leitura do prazer, né? E como o próprio nome diz, fazer com que todas as expressões artísticas com as quais, né, nosso público-alvo tenha acesso, que ele possa se enxergar nessa manifestação, que ele possa se ver, que ele possa ver as suas culturas, que ele possa ver sua história, que ele possa ver sua cor de pele, que ele possa ver todo a riqueza da sua ancestralidade, né, a partir desse contato, né, com essas manifestações artísticas, né? Então, o nosso projeto ele vem aí obedecendo a uma legislação, né? A Lei 10.639/03, né? Já faz 17 anos que essa lei foi promulgada e mesmo assim trabalhar, né, com o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira ainda não é realidade nas nossas escolas, e isso eu posso dizer que é no Brasil inteiro, sem medo de errar, né? E a gente precisa dessas iniciativas para dar conta dessa necessidade, né? É só através da escola, é só através de instituições educativas e dos seus braços, que são esses projetos de ensino, de extensão, de pesquisa, é que a gente consegue modificar essa realidade aos pouquinhos, tá bom? Então, eu estou muito feliz de ter aqui a minha equipe, né? Essa equipe tão proativa, tão disponível, que colaborou tanto para que a gente chegasse aqui com uma proposta a ser apresentada a vocês, né? E muito feliz também com as pessoas da comunidade Cavalhada, as crianças, os adolescentes, os adultos que estão aqui e que vieram prestigiar esse momento para entender um pouco sobre como vai ser esse projeto nesse ano, né? Esse projeto que já aconteceu em 2016, em 2017, teve uma paradinha de 2 anos e agora volta com mais força, com mais base, né? Com mais experiência também, para ser concretizado e muito melhor do que foi nos anos anteriores, não tenho dúvida nisso, né? Eu quero agradecer demais. Eu não vou citar nomes, porque eu tenho medo de esquecer alguém, mas eu quero agradecer todas as pessoas que se envolveram diretamente, né, com pesquisas de oficineiros, contatos, né, conseguiram definir, né, dias, horários, preços, todas as pessoas que se envolveram com as mídias sociais. Hoje, o projeto de extensão e a comunidade acabam tendo uma série de mídias para serem conhecidas, né, para serem conhecidas por qualquer pessoa do mundo, né, a internet é bem isso, né, e também por prepararem todo esse material para a gente apresentar hoje, por já terem também preparado todo o material que a gente vai ter a primeira roda de conversa hoje à tarde, né, no finzinho da tarde, a primeira ação já do projeto. Então, eu quero agradecer demais a todos os envolvidos, né, em cada uma dessas funções, em cada uma dessas missões, por toda a paciência, né, por uma falta até de uma orientação mais organizada, de uma professora que está imersa em tantas atividades, né? E vocês conseguirem me trazer soluções todas as vezes que eu não sabia o que fazer nessas 3 semanas de planejamento para chegarmos até aqui, tá bom? Então, eu agradeço demais, tá? E eu quero já começar, né, essa apresentação para mostrar a vocês o que é que a gente tem de proposta, né? Para apresentar aí a todos de como pretendemos
trabalhar ao longo dessas semanas, tá? Eu adoro essa foto. Eita, eu adoro essa foto que está aqui no comecinho, né? Essa daqui foi uma ação que a gente fez com Maria, né? Isso aqui foi em 2017. Maria era uma das voluntárias, grande parceira do projeto, né? Era meu braço direito do projeto nesse ano. E ela vinha e ensinava para a gente estava aqui cantando uma música e dançando uma dança, né, da Nigéria, e ela ensinando para a gente o significado dessa música e dessa dança, né, e todo mundo aqui envolvido, rindo, se divertindo. Eu olho essa foto e só me vem uma quenturinha no coração, assim, de boas memórias, né, de tudo que a gente vivenciou naqueles anos, assim. Todo mundo já sabe que quando eu começo a falar do projeto, quando eu começo a falar da cavalhada, eu não paro mais, que eu me empolgo. Então, o projeto terá duração de 4 meses, tá certo? Olha, outubro, novembro, dezembro e janeiro. O projeto termina em 31 de janeiro, isso de forma oficial, vamos dizer assim, né? É um projeto, como ele há uma proposta para um edital, né? E esse edital, ele seleciona. Inclusive, nosso projeto foi o segundo colocado, né, no edital, né? Teve ali a segunda maior nota, porque há uma nota, né, sendo dada por tudo que ele tem, por toda essa estrutura que ele tem. Então, ele foi super bem visto, né, perante os avaliadores. E, então, são 4 meses em que a gente recebe recurso financeiro para gastar com as ações do projeto. Há uma bolsista, né, desse projeto, que é a Camila, né, que tem aí todo um suporte para conseguir colaborar, né, com o projeto, e a gente tem essa duração de 4 meses, é curta, nos anos anteriores durou 7, né, mas como houve a pandemia, o isolamento, a suspensão das aulas presenciais, então a extensão ficou aguardando, digamos assim, até ver se isso se resolvia, se a gente voltava às aulas, então estava aquela indecisão, até que eles decidiram, de fato, lançar o edital para que o trabalho da extensão acontecesse de forma remota, a exemplo das aulas também. Então, a duração ficou mais curtinha, mas isso não significa que o projeto termine em janeiro, tá? Mas as ações, né, por assim dizer, que a gente tem de planejar, e aí ao final disso tem um relatório que eu faço, né, com tudo que aconteceu, que eu vou com certeza pedir a ajuda da minha equipe para rememorar tudo isso, né? E aí eu tenho também que prestar contas financeiras, né, por ser a coordenadora do projeto, de tudo que a gente gastou, com notas, um relatório financeiro bem direitinho, porque é dinheiro público tem que ser ali comprovado, né? E depois disso, a gente continua com o projeto até que outro edital saia de forma informal, por assim dizer, tá certo? E aí, a gente já conseguiu, né, uma série de oficinas, né, uma série de pessoas que têm gabarito, que têm know-how, né, como a gente diz, que têm conhecimento para colaborar com vocês, né? Então vai ter oficina de leitura, e aí tem a equipe do projeto que vai dar conta disso, porque tem pessoas que têm formação na área de letras, e também ou, né, uma aptidão para a leitura, para a literatura. Vai ter oficina de fotografia, oficina de desenho, de pintura, oficina para ser um mini guia de turismo aí, alguém que entende um pouco, para vocês terem uma noção, né, desse turismo ecológico, né, como se chama hoje em dia. Vai ter a oficina de capoeira, que sempre pedem, é sempre a queridinha. Vai ter a oficina de dança de hip hop também, que vocês vão ter acesso para aprender aí um pouco da história do hip hop, da relação da comunidade negra americana com o hip hop, né? É importante entender um pouco dessas relações. E a de coco de roda, que a gente está querendo muito, mas ainda não deu certo. E então a gente deixou lá para o finzinho do projeto, lá para as últimas semanas de janeiro, para daqui para lá a gente conseguir alguém que traga aí uma oficina de coco de roda. Não é possível, não, né? E aí, como eu já disse, a gente tem o primeiro encontro de hoje à tarde, né, com Jerônimo. Ele é estudante, né, de ciências biológicas, é meu aluno no curso de ciências biológicas, e ele tem um interesse absurdo pela temática das relações étnico-raciais, né? Ele estuda sobre isso, ele dá palestras sobre isso nas escolas, faz rodas de conversa,
e está empolgadíssimo com o projeto. Todo dia nós nos falamos, né, Jerônimo? E a gente já vai ter o primeiro momento para a gente conversar hoje à tarde, às 16 horas, ficou erradinho aqui a 14, mas são às 16 horas, a gente vai ter esse encontro. Nesse primeiro encontro, a gente vai se encontrar com todo mundo, como eu falei, e depois a gente vai dividir em grupos pela faixa etária, ok? Então, como é que ficaram o cronograma, né, das oficinas e desses encontros, professora? Alguém quer falar? É porque eu não vejo o chat, tá? Enquanto eu estou apresentando. Adriele. Pode falar. Não, eu só me preocupei agora um pouquinho, porque o horário, eu né? tinha visto que era às 14. Pois é. E eu botei até em minha agenda às 16, coloquei às 16 e não reparei no cartaz que era às 14. Mas aí a gente pode fazer, a gente faz às 14, não tem problema não. Não, é porque às 16 já está quase na hora de outras atividades Na lá. hora, né? Pronto, não tem problema não, Everaldo. A gente faz às 14, pode deixar. Tá, Viu? beleza. Ô, Adriana, às 14 horas eu não vou poder participar, porque eu tenho aula. Não tem problema, tudo bem, tranquilo, sem problema, tranquila. Vai ser gravado? Também, com certeza. Aí vocês vão disponibilizar onde para a gente poder assistir? A gente disponibiliza no grupo. Pronto, tá bom. Viu? Fique tranquila. Então, pronto, Everaldo, às 14. Viu? Pode deixar. Foi erro meu de não ter visto o cartaz antes e a gente não ter se comunicado melhor, sem problema. E aí, então, a gente vai ter a primeira roda de conversa. Aqui no cronograma ficou errado, às 16, então fica às 14, que é hoje, né, com o tema O Quilombo que Habita em Mim, né? E aí, Jerônimo, eu vou pedir só para que depois a gente altere, tá? O cronograma, para botar aqui 14, e eu queria pedir tua ajuda, Everaldo, para ver se você consegue também participar mais diretamente com o Jerônimo nessa primeira conversa, tá certo? Certo. Pronto, beleza. E aí, dia 6, que é na terça-feira já, a gente já tem a primeira oficina de capoeira, de forma presencial, com o mestre Carlos Pereira, né, às 1h30, tá certo? E aí vai durar um tempinho dessa tarde, né, umas 2 horinhas nessa tarde, para vocês terem esse momento com eles, tá bom? Aí no dia 8, que é na quinta, à tarde, às 14 horas, vocês têm a primeira oficina de fotografia, essa de forma remota, tá bom? Com Rafaela, tá certo? Que também é uma da equipe aqui do grupo. Dia 13, aí já é na outra terça, novamente 1h30, capoeira de forma presencial. Dia 15, na quinta à tarde, fotografia de forma remota. E assim a gente vai, ó. Na terça, dia 20, mais uma de capoeira, que é sempre a que vocês gostam mais, né? Dia 22, aí a gente já tem a primeira oficina de leitura, também de forma remota, a partir das 14 horas, tá? Dia 27, mais uma de capoeira. Dia 29, aí a gente já vai ter a primeira de turismo, que também vai ser presencial, tá bom? No dia 5, a gente tem a segunda roda de conversa, em que a gente vai ter aqui, ó, com o tema Como é ser negro no quilombo, do quilombo no século XXI. Aí no dia 12, a gente vai ter de manhã uma de turismo presencial, tá? Com Edson. No dia 19, que não é meu Edson, no dia 19, a primeira oficina de hip hop, de forma remota. Dia 26, mais uma de hip hop. Aí nos dias 3 de dezembro, eu acho que aqui a data ficou repetida, foi um erro, ou é o mesmo dia? Não, acho que é o mesmo dia. No dia 3 de dezembro, pela manhã, tem 2 atividades. Pela manhã tem a oficina de pintura e desenho, e à tarde tem uma outra oficina de leitura, né? E no dia 10, mais uma roda de conversa com o tema Mãe África, o que sei do continente africano, tá bom? E aí a gente continua em dezembro, com mais uma oficina de leitura, mais uma oficina de desenho, um pouco mais de leitura, e uma outra roda de conversa lá no finzinho, lá na última semana de janeiro, sobre discriminação racial e social, qual a relação, né, entre esses crimes, que são crimes, né, esses preconceitos, para que a gente possa ter um encerramento do projeto, tá bom?
E aí, nos dias 14 e 21, a gente pretende conseguir ainda alguém para ministrar a oficina de coco de roda, tá certo? Todas essas oficinas, gente, elas são, né, pagas com o valor do projeto. O projeto recebe um valor para custeio, né, que a gente chama assim, né, que é o custo com serviços e as oficinas e a internet, né, que vai ser instalado um ponto de internet na comunidade para esses alunos que não têm a internet em casa, né, para esse público-alvo que não tem a internet em casa, e também essas oficinas, tá certo? Então, a gente recebe R$ 1.250, o valor já passou bastante disso, mas a gente consegue abarcar todas essas ações ao longo desses 4 meses, tá certo? E aí, o restante do valor, que é um valor de 750, que é o valor para capital, que é um valor que é para aquisição de equipamentos, de produtos, né? Nesse caso de aquisição, a gente vai adquirir livros essa semana, ainda sem falta, para que vocês possam ter uma biblioteca aí itinerante ao longo desse período, desse processo do projeto, e depois esses livros precisam ser doados para a biblioteca do IF, porque tudo que é adquirido com capital tem que voltar para o campus, tá bom? É o que a legislação traz, tá certo? E aí, a primeira pergunta que fica é: há dúvidas sobre essas propostas, né? Há dúvidas sobre, há pedidos de mudança, de alteração? Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo para entrar. Giovanni. Há algo que vocês gostariam de dizer, de pedir para mudar, de solicitar, de perguntar? Como os livros vão ser disponibilizados para quem vai fazer a leitura? Vai ser online ou vai ser PDF? Como vai ter a aquisição desses livros e os livros vão ser adquiridos e eles vão ficar na cavalhada enquanto o projeto perdurar, então vai haver livros que vão ficar lá e que a gente pode fazer uso desses livros, entende? Livros que vão ser adquiridos para ficar na cavalhada ao longo do projeto. Mas se quisesse trabalhar com um outro livro que não seja o que eles vão ter fisicamente lá, né? A gente sabe que R$ 750 não dá para comprar muita coisa, né? Cada livro custa hoje cerca de 30, 40 ou mais que isso, a depender do livro. Aí eles podem ser utilizados em PDF, né? Podem ser utilizados livros virtuais, sim, sem problema. Por isso que eu estava pedindo lá no grupo, sabe, Ricleide, a sugestão dos livros, que era justamente para que vocês me ajudassem a ter um arsenal de livros que pudessem ser úteis para essas oficinas de leitura também. Certo. Beleza. Mais alguém? Então, a pergunta seguinte já era essa, né? Sugestões de livros para serem trabalhados nas oficinas de leitura. Se vocês têm alguns, se vocês gostariam, né, de ler algum livro em específico, se tem interesse em algum livro, que vocês passem essa sugestão, né? Porque a gente quer fazer a aquisição, porque tem um tempinho, né? Quando você compra pela internet, até chegar, né, na comunidade. Eu quero comprar todos no mesmo lugar, no mesmo site, para facilitar a chegada, né? Para todos chegarem ao mesmo tempo e a gente colocar numa cesta bem legal, para esses livros poderem ser bem utilizados durante esse período do projeto. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, já podem deixar aí no chat ou deixem no grupo do WhatsApp, tá bom? E era bem isso que a gente gostaria de
apresentar para vocês, né? Eu sei que parece pouca coisa, mas para conseguir fechar todas essas datas, né, e todo esse planejamento demorou um pouquinho. Adriele, Pode falar. Jefferson perguntou como vai funcionar esses encontros presenciais. Os encontros presenciais, Jefferson, vejam só. A gente preferiu, né, que fossem remotos, né, porque a gente está no período realmente de isolamento social, né, a gente está no período de pandemia, né, mas alguns oficineiros colocaram que, foi no caso da capoeira mesmo, né, que preferiam e que poderiam ter os encontros presenciais, porque como a capoeira é feita, né, jogada, ensinada num local aberto, né, e as pessoas ficam necessariamente separadas, porque precisam aprender os gestos, os movimentos, né, então todos estarão de máscara, né, e poderão aí participar desses momentos, porque ficam separados, não há aí muita gente ao mesmo tempo, ele vai dividir os grupos, então não vai ser muita gente na mesma hora, uma hora é um grupo, outra hora é outro, entendeu? Vai ser mais ou menos assim. Mas todas as outras, como você pode ver, vão acontecer de forma remota mesmo. Conheço o Ricleide, o livro. Tem relação, sim, com certeza. É um livro infantil, verdade. Adequado para uns 6, 7 anos. Perfeito, muito bom. Já vou botar na lista. Tinha uma pessoa que tinha ficado responsável pela lista. Acho que era a Vitória, o nome dela. Depois tu manda lá no grupo, Ricleide, marca a Vitória, para pedir a ela para atualizar a lista. Tá certo? Eu respondi sua pergunta, Jefferson? Ótimo. Alguém gostaria de fazer mais algum questionamento, alguma ponderação, algum pedido, alguma observação? Fiquem à vontade. Adriele, Pode falar. sobre o recebimento desses livros, Certo. você vem a Cavalhada trazer? Eu posso ir a Cavalhada trazer. Eu vou fazer o seguinte: quando eu comprar, eu vou ver quanto tempo demora para chegar na minha casa e quanto tempo demora para chegar na Cavalhada. Se chegar na minha casa for um tempo muito anterior, então eu vou de carro e levo o meu esposo. Não, entendeu? eu estava pensando porque seria uma oportunidade para você voltar, lógico, mas para fazer um momento seu com a comunidade de interação, com a turma, para dar uma injeção de ânimo, nesse sentido assim, do uso dos livros, claro, que a coisa presencial nesse sentido vai dar algo a mais, entende? Então eu faço isso. Se for possível, nesse sentido, para a gente. Quanto à rotina da comunidade, a gente não mudou em nada. A gente se evitou estar transitando sem precisão, lógico, mas a comunidade, se teve algum caso, foi assintomático, a gente não ficou sabendo, mas a gente acredita que não teve nenhum caso. E, assim, está todo mundo muito bem, a gente está fazendo as atividades da comunidade tranquilo. A questão é só mesmo respeitar um vírus que a gente não conhece, que é invisível, para a gente não correr risco e nem colocar ninguém em risco. Mas se tiver essa disponibilidade, eu acho que é interessante a gente tomar uma água diferente e bater um papo presencial, dar uma revigorada na equipe e, assim, também tem algumas pessoas que gostaria de revê-la, com certeza. Com certeza. Tá certo. Não, eu acho possível, sim. Eu acho possível, eu tenho quase certeza que o livro chegar para uma região metropolitana, né, vindo geralmente eles vêm de São Paulo, né, de Santa Catarina, é mais rápido, né, porque os correios funcionam de uma forma diferente, né, na capital, infelizmente é assim, né, e aí vocês teriam contato ainda mais rápido com esses livros. Eu combino com o Edson, pode deixar. Aproveita e já traz ele também, que é para conhecer a comunidade e se inteirar no projeto. Ele vai adorar. Com certeza. Pronto, então fica o meu compromisso, né? Eu quero muito até... Eu vou parar sábado para fazer isso, passar o dia todinho na internet, procurando os livros e pechinchando, pesquisando,
o dinheiro dar para comprar o máximo de livros possível. Aí vou aproveitar também, vou numa loja que tem aqui perto para comprar uma cesta bem bonita para botar os livros, para ficar bem atrativa, assim. E aí a gente retoma a questão da biblioteca itinerante, que é uma marca do projeto também. Pode deixar. Eu aproveito, já que está nessa fala, antes de encerrar, que nós estamos montando uma biblioteca mesmo, com estante e tudo. Aí, Eita, que assim, legal. Eu vou ver se eu tenho a gente coisas já para tem. doar para a E biblioteca. Pode deixar. era aí que eu ia chegar. A gente tem Eu já uma conheço parte você, né, didática, Verônica? só que a gente não está muito interessado mais em livros didáticos de escola, porque não tá, não, a procura não é tão Não grande. é tão grande. Ainda mais Então, depois da internet, né? Que tudo você acha na isso. internet, né? É diferente, Mas né? assim, às vezes a pessoa tem um livro que a gente já leu, já releu, conhece, está lá empoeirado, esses a É gente está verdade. aceitando. Vou De fazer todos os isso, vou outros dar uma livros. olhada. Viu? Aqui eu tenho uma biblioteca suspensa. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ver se dá Mostra para aí, vai mostrar. que é fácil de É uma copiar. biblioteca suspensa. Eu moro num apartamento, não sei se dá para ver, que é muito Sim, pequenininho. Então, a gente tudo a nossa biblioteca é assim, é no entendi. corredor. E aí Aham, foi a minha ideia para conseguir ter uma biblioteca sem ter espaço no chão. Foi sei, legal. sei. Aham, Atendeu aqui a necessidade que a gente tinha. E legal, legal. eu vou então ver se tem algumas coisas aqui para doar. E já quando for adquirir os livros do projeto, já adquiro outros também para doação para a biblioteca de vocês. Porque, infelizmente, né, a gente ao final doa os livros do projeto para o campus. Infelizmente e infelizmente também, né? Vamos colocar os dois lados, porque os alunos do campus também vão ter acesso a esses livros, vai ser muito importante, né? E a gente então vai poder ter algo fixo, né? Algo que vocês possam utilizar. Eu só vou pedir mesmo cuidado para a gente não misturar esses livros, porque depois tem toda uma prestação de contas que eu tenho que ter junto ao campus. Só isso. Né? Não, não, Essa tranquilo, coisa tranquilo. chatinha, essas chatices burocráticas que a gente tem que cumprir, né? É, Então, não tem muito como fugir disso, né, velho? A gente sabe. Então, assim, a gente vai e peço até ao grupo, né, os outros componentes aí da equipe, quem tiver livros, né, para doar e que depois possa levar lá para o campus. A Everaldo vai no campus buscar, se for o caso, né, que não possa ir direto à biblioteca, que possa aí separar, que a comunidade aceita de bom grado. Livros literários de preferência. exato, exato. Da minha parte era isso. Obrigado pelo retorno. Vamos à luta. E Vamos embora. sempre há alguma coisa a se fazer. Então, com muita fé e confiança em Com Deus, a certeza. gente está deixando o nosso legado de um trabalho muito bonito. Fico satisfeito. Com certeza, não tenho dúvida disso, que vamos ter muitos bons frutos, né? Agradeço demais, né, a participação de vocês, foi algo muito rapidinho, era mais uma ideia de ter um marco mesmo, vamos começar, então a gente não ia começar logo numa atividade, não, vamos apresentar o projeto, vamos ouvir um pouquinho, vamos deixar as pessoas até mais intrigadas, que eu sei que as dúvidas às vezes aparecem depois, né, e aí tem o grupo do WhatsApp, né, que vocês estão sendo aos pouquinhos incluídos, em que vocês podem tirar essas dúvidas também, tá certo? Então, mantenham contato, da forma que for, com quem for da equipe, né? Mas se sintam à vontade a questionar, a perguntar, e que a gente possa, assim, ter bons momentos de muito aprendizado, de muita troca, né? E de muito conhecimento, de muita imersão cultural, que eu acho que esse é o grande propósito, né, desse projeto, é isso, é a gente imergir culturalmente, né? E eu penso que a gente ainda faria um encontro depois dessa roda de conversa, a gente podia lá no final, no encerramento mesmo do projeto, fazer um sarau popular, chamar os artistas da comunidade, ter um momento aí de muita literatura, muita música, muito repente, muito verso, para a gente ter uma noite bem agradável de encerramento de um projeto que é pura cultura, né? Já Quem fica sabe aí. nesse período nós já estamos todos imunes e a gente pode Quem fazer sabe? presencial, né? É massa. É, Oi, Vera, não tem expectativa, homem, da gente aí, imagina,
A gente A gente, comendo aquelas comidinhas boas, sorrindo, brincando. Eita, que saudade. a gente pode pensar o seguinte, a gente pode pensar assim, a gente faz tudo isso com o compromisso de, no primeiro momento que for possível se reencontrar, fazer presencial um grande dia de diálogo e de interação. Tá bom, fica o compromisso, sem dúvida, com certeza. Certo. Beijo, Rafa, muito obrigada, né? Obrigada mesmo. O grupo do primeiro ano de Edif vai se ausentar porque eles têm aula agora, né? E aí a gente vai encerrar também, tá bom? Depois todo esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho da proposta do projeto, né? E possam se interessar e colaborar, quem sabe, né? Estamos aí abertos, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação e quem puder, então, à tarde, às 14 horas, participar da nossa primeira roda de conversa. Tá bom? A gente aguarda vocês. Oh, meu Deus, Ró. Mas você vai se apaixonar também, viu? Deixa você conhecer, começar. E você vai ver que você vai também se apaixonar. Ai, eu me empolgo, menino. Pense. Obrigada, Pri, pela presença. Um abraço em todos, né? E a gente vai aí se falando para ir acontecendo as próximas atividades. Eu peço a Camila, peço a Edinalda, deixa eu ver quem mais está aqui ainda, a Lucélia, a Lu, a Maria Cristina, a Patrícia, né? Que deem uma divulgada nesse cronograma, tá certo? Obrigada, viu, Antônio, pela presença, que estimulem os meninos a participar, né? Que organizem eles, por favor, conto com vocês para a gente ter já o primeiro encontro, né? A primeira oficina terça-feira, né? O primeiro encontro é hoje à tarde, né? E a primeira oficina presencial na terça-feira, de 13h30, tá bom? Pronto. Obrigada mesmo por toda a força de sempre. Obrigada por terem feito esse projeto acontecer até o momento. Cheiro em todos. Um bom dia para vocês de atividade, de trabalho, de descanso, do que for. Até 2 horas da tarde. 2 horas a gente se encontra.